Olá, pessoal, começando mais um Papo de Engenharia. Eu, Renata Gomes, estou aqui em São Paulo, hoje com um convidado super especial, ele, Jonathan Monteiro. Seja bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você, poder participar. Que nem diz o Felipe, vamos que vamos. Vamos que vamos, né, É isso Jonathan? aí. E eu te peço, se você está nos assistindo e ainda não nos segue no nosso canal, comece a assistir a partir de agora e encaminhe esse vídeo para seu grupo de WhatsApp, para seus amigos, para seus familiares, para que eles possam ver e assistir esse conteúdo de hoje, que vai ser fundamental, principalmente para todos vocês que estão nessa área da patologia das construções e até mesmo se você for um síndico. Se você é proprietário de algum imóvel, seja ele residencial, seja ele comercial, é bom que vocês escutem esse nosso episódio. Não é isso, Jonathan? Aí. Curte, comenta e compartilha. Isso aí, gente. E hoje a gente vai falar sobre a inspeção predial. Gente, é um tema que está bastante em alta. Existe até uma norma, que é a 16747, que ela fala da importância de se fazer a inspeção predial nas suas edificações. E a gente se baseia nessa norma porque nela ela contém todas as diretrizes e todos os procedimentos que nós, profissionais, deveremos exercer na hora de fazer essa inspeção. E hoje a gente vai falar aqui sobre os pilares, que é a segurança, que é a parte da habitabilidade e da sustentabilidade das edificações. E para isso, eu convidei aqui Jonathan Monteiro, que ele é engenheiro civil, ele é especialista nessa área da patologia das construções. E eu queria começar, Jonathan, esse nosso podcast, vendo a sua opinião sobre o que é uma inspeção predial. Perfeito. A inspeção, ela é um conjunto de análises para que a gente consiga chegar aí num resultado final, que seria a conservação e o funcionamento da edificação. Então, o pessoal fala muito sobre a vistoria, sobre a inspeção, e a vistoria ela faz parte da inspeção. E esse conjunto de análise, a anamnese, a análise dos documentos, a vistoria de campo, todo esse levantamento, todo esse conjunto, ele aí se concentra e é denominado como a inspeção. Você entende, Jonathan, que essa inspeção predial vem crescendo? Como é que você interpreta a inspeção predial no Brasil? Sim, eu vejo que é algo que tem crescendo muito, né, que está aí se desenvolvendo cada vez mais, justamente depois de alguns eventos, de alguns acidentes, né, que acabaram acontecendo. Muitas vezes primeiro precisa acontecer alguma coisa ruim para depois a gente tomar alguma medida para poder resolver isso. E eu tenho visto que o mercado tem absorvido bem essa questão da inspeção predial. Eu vejo mais inspeções especializadas em alguns sistemas mais específicos, olha só a fachada, olha só a estrutura, mas eu tenho visto também que esse grande check-up da edificação, ele está sendo bem visto e o pessoal tem feito bastante. Ô, Jonathan, uma das suas especialidades é fachada, não é isso? Sim, a gente atua com isso no escritório. Qual foi, assim, uma situação que você viu que foi mais preocupante nessa parte de fachadas nas edificações? Olha, eu acho que o revestimento, quando ele apresenta algum sinal com risco iminente de queda, né? Quando a gente vê algum abaulamento, alguma flambagem do revestimento, que fala, olha, melhor isolar essa área, melhor isolar esse trecho. E geralmente é sempre onde tem embaixo um parquinho, um playground, Um estacionamento. Então acho que isso é o que acaba sendo mais assim perigoso e o que a gente já tem que intervir de imediato. Já teve casos que a gente primeiro teve que remover um trecho que tinha um risco de desprendimento para depois fazer a descida, porque até mesmo o profissional, quando vai fazer a descida para mapear, ele pode ali com um martelinho, o próprio pé, enfim, encostar e desprender alguma coisa. Então a gente faz primeiro aquela análise geral, daquela olhada ampla, e a gente fala, olha, melhor tirar aquele pedacinho primeiro para a gente descer, desce com segurança, isola, protege, todo mundo fica seguro. Eita! Jonathan, antes da gente dar continuidade aqui ao nosso podcast, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, quem é Jonathan Monteiro? Excelente pergunta. Vamos lá. A gente está aqui, né, batendo papo. Sim. E quem é Jonathan Monteiro? Claro, é difícil às vezes falarmos de nós mesmos, né? A gente admira muitas pessoas e a gente fala com mais facilidade, às vezes, sobre pessoas que a gente admira, mas falar sobre nós, a gente às vezes acaba tendo que refletir, né? Quando eu faço essa pergunta, quem é o Jonathan? Na verdade, quem é o Jonathan mesmo? Deixa eu pensar aqui, né? Mas o Jonathan é um jovem sonhador que está
aí no dia a dia, estudando, se esforçando, se especializando, buscando aí ser bom tecnicamente para poder contribuir, para poder ajudar. E sou engenheiro civil, como você falou. Entrei na faculdade logo após que concluí o ensino médio, então já foi de cara. Tenho um pai que atua, né, com construção civil, com manutenção de edifícios, então essa área da patologia já vem um pouquinho de casa, né? A gente já tem visto um pouco disso quando era mais novo, que meu pai ia trabalhar e era final de semana, queria que me levasse junto, se não levasse eu chorava, então eu tinha que levar, chegava lá na obra, dava um martelinho, eu ficava cutucando as coisas, então tudo isso foi assim agregando, né? E quando chegou a hora de escolher uma graduação, eu não tive dúvidas, eu vi que a engenharia era algo que entendia que era muito difícil, que demandava muito esforço, muita dedicação, mas falei, vamos para cima e vai dar tudo certo. E aí depois da graduação, aliás, no meio da graduação, tem uma história que é até muito bacana de contar, porque eu não sabia muito bem o que era esse termo patologia. Agora que eu vejo que a grade das faculdades tem mudado um pouco, né, e tem trazido mais esse tema, mas na minha formação eu não tive esse contato, né, então eu descobri o termo patologia por um anúncio do Instagram. Foi? Eu vi no Instagram o Matheus Leone, vi lá, Sim. patologia, enfim, falei, nossa, deixa eu seguir esse perfil. Comecei a acompanhar e falei, nossa, até que tem a ver com o que eu faço, com o que eu atuo, agora eu sei o que eu faço, né? Quando alguém perguntar o que você trabalha, onde você atua, então é patologia das construções, engenharia diagnóstica. E a história bem bacana que eu tenho com isso é que em 2018, aqui em São Paulo teve um edifício que pegou fogo e ele acabou desabando e danificou um edifício vizinho. E esse edifício vizinho, meu pai fazia manutenção nele. Sim. E meu pai não tem formação de engenharia, mas é um baita mestre de obra e conhece muito. E o síndico gosta muito do trabalho dele, né? E convidou, falou, olha, aconteceu esse problema aqui, acabou danificando algum trecho de laje, viga, você consegue reconstruir, consegue renovar aqui a edificação? Eu falei, meu pai falou, se tiver um engenheiro, contratar uma pessoa para poder fazer um projeto, para poder dar ali uma assistência, a gente consegue ir para cima. E aí, na época, deu tudo certo e quem era o estagiário da obra era eu. Jonathan. Então, eu ficava ali nessa obra, uma obra muito grande, assim, foi algo bem incrível, que até às vezes eu fico pensando, nossa, se fosse hoje, talvez com a visão, com o aprendizado, com os estudos, a gente teria visto algumas coisas com um olhar diferente, né? Mas eu vi que ali foi um grande aprendizado e consegui evoluir, desenvolver muito, né? Às vezes estava ali na obra como estagiário e falava, pega um martelete, vai atrás disso. O que é um martelete? Aí eu tinha que ir no Google pesquisar o tipo de ferro, o tipo de bloco, enfim. Então foi uma baita experiência. E aí com isso eu comecei a fazer esses cursos online, né? Na época, depois entrou a pandemia, então o online ele cresceu bastante. E aí tive a oportunidade de fazer um curso online. E nesse curso eu tive a oportunidade de me apresentar. Lembro que era um curso de estrutura de concreto do Ibracon. Sim. E quem estava dando aula é o professor Enio, o grande professor Enio, referência na área. E ele deu oportunidade para alguns alunos se apresentar. Então, conta um pouquinho da sua história, enfim. E aí chamou eu sou engenheiro civil há tanto tempo, trabalho com isso, tenho essa experiência, faço isso e aquilo. Aí ele me chamou e falou, Jonathan, se apresenta aí. Era tudo que você queria. Eu falei, na verdade eu não sabia muito bem o que eu iria dizer, porque eu vi todo mundo falando que já estava trabalhando na área, que já tinha uma baita experiência, e eu ali um jovem ainda no meio da faculdade, assim, meio pro final, né, faltando ali um ano e pouquinho para terminar, tive a oportunidade de me apresentar. Falei, olha pessoal, sou o Jonathan, vi aqui que tem vários mestres, uma galera muito bem já engajada na área, e eu tô aqui para aprender e também, se alguém precisar de um estagiário, eu tô aqui. Ai, que massa. E aí eu lembro que o Felipe estava nesse curso. E o Felipe, ele acompanhando, ele me mandou uma mensagem, falou, eu preciso te conhecer. Da onde você é? Falei, eu sou de São Paulo, sou ali da Zona Leste, do bairro do Tatuapé. Ele falou, pronto, é meu vizinho. Eita. Então, vem aqui no escritório, a gente vai tomar um café. E ele deixou claro que ele não tinha oportunidade para mim naquele momento. Sim. Falou, olha, eu não tenho uma vaga agora, mas eu quero te conhecer, vem aqui tomar um café. E eu lembro que ele tinha montado um curso que é Fundamentos da Patologia. E hoje esse curso virou uma matéria de pós-graduação. E ele me chamou para poder assistir esse curso, porque ele queria ver a didática, enfim, como que era, tal, o que eu achava. Eu falei, não, vamos lá. E foi
super bacana, a gente se conectou, enfim. E passou uma semana, apareceu uma oportunidade no escritório dele, e aí até hoje a gente tem Eita. atuado junto, tem trabalhado junto. Então, Isso já faz o quê? Quanto tempo? isso já tem 3, está indo para o 4º ano. Quarto ano. É. E você só crescendo e avançando. Graças a Deus eu E se tenho você fosse buscado dizer isso. o que seria a patologia das construções, o que era que você diria? A patologia das construções é a ciência que estuda os mecanismos e toda aquela história que a gente conhece, né? Todos os agentes deletérios. Então, a patologia ela não é o problema, ela é a Ela é o solução, estudo, ela né? é o estudo, ela é a É. solução. E a gente traz esse tema com muito carinho para conseguir estudar e conseguir aí trazer formas para poder auxiliar aí os condomínios, os síndicos, Isso. as pessoas tanto físicas, jurídicas, comercial, residencial, indústria, a cuidar melhor da edificação, a projetar melhor a edificação e a também entregar uma excelente edificação, que é o que você vê aí e faz no seu dia a dia, né? É verdade, é isso que a gente busca, né? Uma boa engenharia, que é assim que a gente fala, não é isso, Jonathan? E aí, nessa nossa conversa, Jonathan, eu queria trazer os pilares da Legal. inspeção predial, certo? Então, quando a gente fala da inspeção predial, a gente lembra de segurança, da habitabilidade e sustentabilidade. Sim. Segurança, eu acredito que é o elemento, não é, mais importante, Sim. porque a gente fala da nossa segurança dentro de uma edificação. Então, a minha pergunta é, dentro da sua atuação nessa área da inspeção predial, o que é que você encontrou, Jonathan, de mais crítico no que se relaciona à segurança de uma edificação? Tá. Primeiro que, como você bem falou, a segurança ela é inegociável, né? Se você não tem um ambiente seguro, você não pode ter pessoas ali habitando. Então, para você ter a habitabilidade, que é o próximo requisito, você precisa ter um ambiente que é seguro. E para você também ter um ambiente que é sustentável, também precisa ser seguro. Inclusive, tem um caso que nós estamos trabalhando nele, que o condomínio ele tem o problema de corrosão das armaduras no subsolo, é uma inspeção predial que nós estamos fazendo. Certo. Mas essa corrosão das armaduras, ela está sendo ocasionada por infiltração de água, né? Pelo processo de lixiviação, enfim. Então, a gente tem 2 ações, né? Então, a gente vem naquele caminho. O que é o mais importante? Eu impermeabilizo ou eu recupero a estrutura? Mas se eu recuperar a estrutura, vai ficar continua infiltrando. Então, a gente entende que mesmo nesse caminho, a segurança ela ainda acaba sendo mais importante. Então, trata da estrutura, mas também já procura um mecanismo, mesmo que você não vai conseguir fazer toda a impermeabilização nesse momento, porque a gente entende que às vezes o condomínio não está preparado para isso. Caixa, né? A gente faz uma inspeção predial, a gente lista diversos problemas, e desses problemas a gente aprende, fala, olha, você tem que cuidar disso, aquilo, outro. O condomínio vai olhar e vai falar, nossa, eu não tenho esse dinheirão para fazer isso, Existe né? aquela lista de prioridades. Sim. Que tem hora que é difícil de a gente apontar qual a prioridade das prioridades, né, Qual Jonathan? que é a prioridade das prioridades. Aí usa o Gucci, tem diversas formas de classificar. E justamente fica nisso, né? Mas a gente entende, pelo menos uma cultura no nosso escritório, que a segurança ela é inegociável. Então, mesmo que tenha um processo ali de infiltração, vamos tratar a corrosão, esse problema, e vamos tentar, pelo menos de uma forma paliativa ali num primeiro momento, se o condomínio não tiver, claro, que no melhor do universo seria que fizesse já, impermeabiliza e já recupera a estrutura. Mas a gente entende que nem sempre é isso. Então, vamos ali tentar estancar, usar uma injeção, algum tipo para poder estancar essa água, trata a estrutura e aí a gente ganha uma sobrevida para conseguir depois fazer essa outra obra que envolve a habitabilidade, que entra aí a estanqueidade e a gente vai trabalhando nesse quesito. Tá. Eu tenho uma situação lá em Maceió que eu estou verificando a fachada de um edifício até perto da academia que a gente trabalha e eu comento muito com meu marido. Já né? treino olhando... Não, mas está uma coisa gritante, Jonathan. Assim, é incrível como ainda tem alguns condomínios que não fazem a manutenção. Sim. A fachada está gritando, está desplacando toda a parte de revestimento, do embolso da fachada, as ferragens já estão todas aparecendo nas sacadas da edificação. Perigoso. Algo muito perigoso, né? Como é que você vê isso aqui em São Paulo? Você se depara com muitas situações assim? E quando você encontra situações assim, como é que você
contorna Sim. essa situação junto ao síndico? Sim, é uma bela pergunta. Aqui em São Paulo a gente tem muito aquela questão da marquise, né? Que não deixa também de ser uma laje igual uma sacada, uma laje em balanço, enfim. E toda a armadura, ela tá ali na face superior, né? Então começa a infiltrar, começa a correr. O primeiro ponto a ser ali atingido é essa armadura que realmente sustenta, né? Que ajuda ali nessa sustentação da estrutura. E a gente tenta ser bem claro, né? E trazer para o síndico a importância dele cuidar disso de uma forma de intervir de uma forma imediata, enfim, já teve casos da gente ter que conversar com o síndico e, enfim, olha, isso aqui você já precisa fazer, tem que ser de imediato, faz pelo menos nesse trecho que está com um risco maior, depois você convoca uma assembleia, depois você faz algo mais amplo, mas às vezes acontece, é algo que a gente está sempre se deparando no dia a dia. Imagina, né, igual você vê ali a fachada já se desprendendo, já esfarelando, né, desfazendo. Isso. É bem preocupante. É bem gritante assim pra gente, né? Porque a gente está olhando ali a segurança daquele edifício, né? E você falando de habitabilidade, não tem como falar de habitabilidade sem falar da segurança. Sim. O que vem a ser a habitabilidade de uma edificação? Tá. A habitabilidade, ela está associada a tudo aquilo que fornece ali para o edifício para ele ser habitável, né? Então a gente tem desde a questão acústica, da questão da estanqueidade, que um dos grandes problemas que nós temos visto são problemas de infiltração de água, problema da umidade, até o que eu venho estudando no meu mestrado, para justamente trazer diretrizes para a gente fazer uma inspeção de umidade de uma forma adequada, de uma forma que não seja, assim, nada contra, mas o faz tudo que vem aqui e quebra ali, não é desse canto, quebra ali, não é desse trecho. Então a gente trazer uma metodologia para poder inspecionar, para você mesmo trouxe um caso para a gente, né, falando sobre o medidor de umidade, foi ali imprescindível para poder achar ali a causa de um problema. Então a habitabilidade está associada a isso, né? Um edifício tem que ser estanque, ele tem que ter ali uma acústica adequada, né? Que você possa ali no seu momento de descanso dormir, enfim, não tem aquele incômodo. Está associado também a questão de, como que eu posso dizer? Tem a estanqueidade, a parte acústica e tem mais um outro que me fugiu agora. Mas você pode fazer outra pergunta que eu vou caçar ele aqui, eu já lembro. Quer ver? Quando a gente fala... lembrei, acessibilidade. Tá. É a acessibilidade, né? Aqui em São Paulo, nós temos visto bastante a questão da prefeitura ela tentar adequar os edifícios que já são mais antigos. Meu pai mesmo teve a oportunidade de fazer a adequação de uma edificação que já com quase 70 anos, sim, precisava criar rampa, precisava fazer banheiro acessível, precisava adequar corrimão. Então é algo assim bem difícil, né? Mas também é complexo, mas também é importante, porque você pega aqueles edifícios antigos que a escada ela é em curva, e você pega ali um corredor que é mais estreito, tem uma rampa ali que tem uma inclinação maior. Uma das rampas mesmo que ele precisou fazer tinha uma viga baldrame, então você vai quebrar a viga para fazer para dar a inclinação da rampa, não pode fazer isso, né? Então são aí desafios que a gente vai encontrando, mas é importante nessa questão da acessibilidade que a gente tem que incluir, tem que envolver cada vez mais. É incrível como um dos pontos, quando a gente faz uma inspeção predial, a gente está conscientizando no nosso laudo a importância da acessibilidade, né? Porque para a gente dar espaço a todos. Sim. E isso é muito importante desde da obra nova que vai sendo construindo. Então, é uma das coisas que a gente está implantando lá na nossa empresa, dessa conscientização da importância de cumprir realmente a norma de desempenho, né? Exato. Que isso é um dos requisitos da norma de desempenho para os processos construtivos, não é isso, Jonathan? Exatamente. E quando você falou aí da parte de infiltração, a gente é comum. Eu trabalho na assistência técnica de uma construtora e um dos maiores índices de recorrências nossos chamados de assistência, apesar de ser obras novas, são problemas com infiltração. Sim. Você é chamado muito para resolver esses problemas de infiltração no seu dia a dia, aqui em São Paulo? Muito mesmo. Até esse foi um dos motivos de escolher estudar sobre isso no mestrado e de trazer uma diretriz para poder
fazer ali uma revisão bibliográfica, né, do que a gente tem de conteúdos, porque você pega um banheiro, por exemplo. O banheiro você tem uma instalação de esgoto, você tem a instalação de água fria, você tem uma impermeabilização, você pode ter alguma tubulação pluvial, que pode descer também algum shaft no banheiro, você tem ali toda a questão de esquadria, de revestimento, então olha quantas coisas Quantas pode... hipóteses pode estar ocasionando. Você tem o uso interno, que é a condensação. Muitas vezes acredito que o pessoal às vezes aciona a assistência, mas vai ver, é um problema... Condensação. Condensação é um problema de uso, enfim, um problema de ventilação. Então, é algo que a gente todo dia praticamente está inspecionando, está vistoriando. Agora deu para avacalhar piso de madeira, umidade piso de madeira. É o terceiro, acho que em 4 meses. A gente teve um caso em dezembro, agora entre janeiro e março, mais 2, que a água infiltra, e piso de madeira ele é mais sensível, né? E já começa a estufar, já começa a mofar. Então, umidade é algo que a gente vê. Lá em Maceió, a gente não tem muito casos de situação de piso de madeira, né? Apesar de que agora está entrando uma moda desses pisos laminados. Sim, o famoso então, lá vinílico, é mais do vinílico. Lá é mais os revestimentos cerâmicos. E nesse caso que aconteceu do piso de madeira, foi o quê? Foi água mesmo? Foi condensação? Foi o quê? Essas situações. Nesse caso, eu sempre trago quando eu vou escrever algum relatório, que a umidade ela pode ser ocasionada muitas das vezes por mais de um fator. Então pode ter problemas associados, pode ter múltiplas causas, né? Nesse caso, nós tínhamos um banheiro que ele foi impermeabilizado somente o piso, não teve aquela virada, né? Não teve aquele rodapé, aquela primeira fiada impermeabilizada, então a gente tinha um problema ali de capilaridade porque era suíte, né? Então o dormitório ele era com piso de madeira, o banheiro cerâmico. Então a gente tinha esse problema. E também a gente tinha uma deficiência da estanqueidade da esquadria. Então a janela ela não era estanque. A gente fez até postei no Instagram recentemente, um ensaio, pegou uma mangueira, induziu água ali no trilho da janela, batata. Ela escorreu e já vinha caminhando para o piso. E o pessoal não percebia, porque algo até que o Felipe falou uma vez, acho que o Grossi fala muito também, ele falou no podcast que fez contigo, sobre o vício oculto para leigos, né? E era um problema que o que acontecia, como a janela tinha cortina, então a cortina cobria, e a pintura que tinha na parede era uma pintura que ela molhava e em 5 minutos já estava seco. Então era algo que tinha que ter o feeling, né? Tinha para poder pegar. Então, no ensaio que a gente fez, um teste expedito, a gente induziu a água ali simulando uma chuva, viu que ela passava pela esquadria, entre a esquadria e a alvenaria, escorria ali pelo revestimento e estava umedecendo o piso. Esse seu estudo que você está dizendo, que está falando, né? Para a gente tentar ser mais assertivo nessa parte de infiltração. Hoje, eu digo a você, Jonathan, que é uma das minhas maiores dores de cabeça também. É tentar identificar o que está provocando aquela infiltração. Às vezes é mais rápido, principalmente quando é por motivo de alguma tubulação que está ali trincada. Sim. Às vezes a gente consegue abrir o forro e identificar rapidamente, né? Exato. Mas quando não, já aconteceu o caso, Jonatas, de a gente sair quebrando, né? Que é assim que às vezes a gente se comporta. Quebra o banheiro de um apartamento, quebra outro local de outro apartamento, enfim, de 2 ou 3 lugares. Veja, que transtorno, que, como é que se diz, custo, tá? Principalmente eu vejo que a gente lida com o pós-obra. Então, você investiu o seu dinheiro, você comprou aquele apartamento, e aí você não quer ter problemas, né? Mas só que a gente sabe que a assistência técnica nunca vai acabar em uma construtora, não é? Porque a gente lida com pessoas que, por mais que tenha qualidade, por mais que tenha acompanhamento, mas pode acontecer. E tem o uso também, né? Quando começa a usar, às vezes foi uma cola mal feita naquela tubulação, enfim, alguma falha, né, no momento da execução. Então, a gente sabe que isso não acaba. Mas cabe para nós, como patologistas, né, a gente estudar, a gente se aprimorar, a gente se adequar de equipamentos, de estudos, para a gente ser o mais assertivo, para gerar menos transtorno para os usuários daquele imóvel. Sim, eu gosto muito da história de Davi e Golias. Sim. Né? E Davi, você vê que nessa passagem ele acabou derrotando Golias com a pedra, né? Mas depois tem outras passagens dele lutando em guerras, em batalhas, e ele não usou
a pedra, já aprendeu a usar uma espada, aprendeu a usar um escudo, uma lança. Então ele fez o melhor com que ele podia com aquilo que ele tinha. Então, às vezes, até um recado pro pessoal que está iniciando, né? Isso, Jonathan, fala aí. Você, para iniciar, não necessariamente precisa ter a melhor câmera termográfica, o melhor medidor de umidade, mas faça o melhor com o que você tem, né? A gente traz aí os métodos, até no curso do VAI, a gente aborda muito uma metodologia que você pode seguir, isso vai te auxiliar, vai te ajudar ali nas vistorias, nas inspeções, para conseguir chegar no mesmo resultado. Isso. E é muito bom, foi muito bom essa colocação que você fez, sim. E a gente hoje tem muitos conteúdos, como o VAI, que aí eu sou aluna desse curso VAI. Sim, e é muito bom, porque por mais que a gente tenha experiências na vida, a gente tem que buscar mais e mais conhecimentos, né? E isso nos ajuda muito, nos auxilia para a gente ser esse profissional mais assertivo, não é isso, Jonathan? Excelente. E sem falar, Jonathan, que a gente precisa de parceiros, não é isso? A gente trabalha nessa área de patologia, mas tem os especialistas de cada área. Então, a gente conseguir identificar, naquele momento de inspeção, o especialista de cada área também é um comportamento muito plausível, né? Para o profissional dessa área. Você falou de inspeção de umidade, e aqui em São Paulo, até deixar um abraço para ele, o Felipe, da GF Soluções, ele é como se fosse um VAI, só que ele atua fazendo os ensaios. Então, ele tem todos os equipamentos. Você precisa fazer um teste de tanquidade de uma tubulação de água fria. Você precisa pressurizar a rede. A norma fala para a gente pressurizar ela até 60 MCA, uma vez e meia ali, a pressão de uso, né? Então, ele tem a bomba hidrostática que vai lá, pressuriza. Precisa fazer uma videoinspeção. Então, ele tem ali aquele boroscópio, né? Aquele com quase 50 metros que ele coloca e já vai, filma toda a tubulação. E atua ali, serve nós como patologistas e auxilia também. Então, às vezes, a gente tem ali o conhecimento, mas não tem ali esses equipamentos, não consegue fazer naquele momento. A gente tem os parceiros que a gente traz para perto e aí ajuda, a gente vai um ajudando o outro, um melhorando o outro e vai crescendo, desenvolvendo e dá tudo certo. Por isso que é bom a gente estar sempre participando de eventos, fazer parte de comunidades, né? Como a ADEPAT, porque ela vai dando esses insights na gente para a gente ser mais assertivo. É isso aí. Jonathan, e agora vamos falar um pouco da sustentabilidade. Certo? Sim. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando ali da parte de manutenção e a gente está falando da parte da durabilidade. Não é isso? De uma edificação. Então, como é que você poderia definir isso para a gente? O que é que vem ser a sustentabilidade nesse processo da patologia das construções? Perfeito. Dentro da sustentabilidade, que aí a gente tem, como você trouxe, a manutenabilidade, que é a facilidade da manutenção, e a durabilidade, que é o quanto que essa edificação ela vai desempenhar ali, ela vai ser durável, né? Vai ter um bom desempenho. Eu acho que são dois itens que eles caminham juntos, né? Porque para você ter uma edificação durável, você tem que ter uma edificação que ela é manutenível. Então, e para ela ser manutenível, ela precisa ter essa facilidade de manutenção. Não adianta você ter ali uma iluminação que ela tá a 6, 7, 8 metros de altura, mas para você trocá-la, você vai precisar de todo ali um sistema. Então, a gente busca formas de como conseguir fazer isso. Você, para lavar uma fachada, ter ali o sistema de ancoragem. Até algo que a gente estava conversando na FEICOM, enfim, vendo coisas, novidades, porque o mercado tem trazido para a gente conseguir utilizar. Então, acho que isso tá muito associado. Você ter uma edificação para que ela dure. A gente pega lá o edifício, o René Biquet, acho que é assim que fala, né? Que é o mais antigo em concreto armado. Ele já tem aí seus 100 e tantos anos. Por que ele chegou nesse nível de durabilidade? Porque manutenção. Então, eu acho que uma coisa anda de mão dada com a outra e aí consegue chegar nesses excelentes níveis. Quando eu faço as inspeções lá em Maceió, uma das coisas que a gente percebe é a falta do sistema de ancoragem adequado, não deixado pelas construtoras nas lajes de coberta, né? Para se amarrar ali aquela cadeirinha, aquela balança, que dependendo do serviço, uma cadeirinha só não é necessário, né? Precisa de um sistema mais robusto, né? De um sistema mais robusto. E a gente não vê aquele sistema de ancoragem adequado. Muitas vezes eu vejo, Jonathan, aqueles vergalhões que é colocados no momento de obra, tá? Que tem aquele prazo certo para ser usado, né? E permanece ali. Então, são edifícios de mais de 5 anos, de mais de 10 anos, 20 anos, com aqueles
Aqueles com ganchos, aqueles né? ganchos, Famosos. né? A gente chega todo enferrujado ali, todo oxidado, É. enfim. A gente percebe logo que não tem função nenhuma ali, né? E Exato. olha o perigo de um cordeiro amarrar ali para descer, né, aquele profissional É. e fazer a corda. Como é que você vê isso, nesse caso que eu contei de Maceió, aqui em São Paulo também? Sim. Acredito que é um problema no Brasil, né, Jonathan? Exato. E você vê que a gente chegou ali na sustentabilidade, na questão da manutenção, mas a segurança ainda Continua. continua. São todas interligadas, né? Todas interligadas. E a gente tem visto aqui em São Paulo também não é diferente. Os edifícios novos, eles estão sendo concebidos com esse sistema de ancoragem, mas a gente sempre, antes de utilizar, a gente testa, né? Tem o equipamento, a gente utiliza um dinamômetro que a gente coloca ali, ele precisa suportar pelo menos 1.500 quilos, se não me falha a Vocês memória. fazem um teste toda vez antes de começar um Pra- serviço de fachada. Se a gente pega uma edificação que tem esse sistema, a gente primeiro ensaia ele, Tá. porque mesmo que ele tenha o certificado, mesmo que tenha testado ali, tá escrito no papel. Vocês não confiam. Na prática, Tá. você vai amarrar ali as cordas, enfim. Tá. Então a gente tem o nosso engenheiro de segurança, que ele Sim. presta serviço pro parceiro também, presta serviço pro escritório. Então, ele já vem, testa, deu ok, a gente vai, monta todo o sistema, ele analisa, fala, olha, não esquece de fazer, que tem os termos, né? O backup, que é uma corda que vai para lá, outra que vem para cá, tem que fazer uma bomba e tal, e explica, tem toda aquela terminologia pra gente descer com segurança. Quando não tem, que 95% dos prédios não tem, igual o Maceió, a gente precisa procurar formas para poder viabilizar isso. E aí, por isso que a gente traz esse parceiro, que é o Adriano, nosso engenheiro de segurança do trabalho, que ele faz esse estudo, né? Ele faz uma análise de risco, que a gente chama a APR, ele emite toda a documentação, ele analisa, monta um relatório, fala, olha, a gente pode montar um sistema aqui, a gente coloca... Faz o projeto, né? Faz um Jonathan? projeto, quando precisa instalar, instala, fala, não, a gente consegue envolver aqui um cabo de aço em volta dos pilares, pega aqui esse trecho e tal, a gente faz ali. Teve um condomínio aqui em São Paulo, que a gente foi fazer uma inspeção na fachada, e a gente teve que demolir um pedaço da alvenaria, da cobertura, porque não tinha acesso. A gente precisava acessar a fachada para fazer o mapeamento e não era inacessível. Teve que demolir um trecho da alvenaria, montar todo um sistema de ancoragem no barrilete para conseguir fazer a descida. Então é algo que a gente vem enfrentando no dia a dia, mas que a gente tem buscado melhorar e sempre. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Eu quero aproveitar, Jonathan, e deixar um recado aqui para todos os síndicos. Se você está precisando fazer um serviço de fachada no seu edifício, fique atento a esse profissional que você está contratando. Encontre uma empresa especializada nessa área de fachadas e fique atenta a toda a documentação pertinente. Veja só, primeiro, você precisa entender que essa empresa tem que contratar um engenheiro de segurança para fazer o projeto de toda a parte da execução da fachada. Então, eu quero que vocês tenham esse alerta, chame empresas especializadas e que essa empresa contrate profissionais também especializados para fazer esse serviço. Porque é muito sério o serviço de fachada. É sério. É muito sério e a gente conhece pessoas que trabalham com esse sistema de ancoragem e eles relatam o quanto de acidentes acontecem quando vão descer a fachada, né, Jonatas? E a gente, às vezes, não se torna público. Exato. Não é? Tem muita coisa que eles falam que mostram pra gente que a gente não vê no jornal, não passa todo dia. E é muito sério. E é muito sério. E quando a gente fala de durabilidade em uma edificação, o que é que a gente falaria, o que é que você teria para falar aqui para a gente agora? Olha, a durabilidade, eu gosto muito do exemplo da estrutura, né? A gente tem feito algumas inspeções e a gente faz aquele ensaio que ele é qualitativo, né? Que é o de análise do pH do concreto, enfim, que a gente vê, o pessoal conhece muito como ensaio de carbonatação, que a gente vê, né? Aquela taxa que ele vai reduzindo até chegar na armadura para poder despassivar, enfim, toda essa questão. E eu tenho visto que os edifícios novos, eles têm chegado nessa redução dessa durabilidade, nessa questão da vida útil, que é considerada pela norma de desempenho, de uma forma muito precoce. Então, edifícios com 22 anos, 25 anos, já tem chegado ali aquela redução do pH do concreto já na armadura
onde deveria estar chegando com 50, que é o que a norma prega. Então, justamente isso por conta dessa redução da durabilidade e da deficiência, né, da ausência da manutenção, que é imprescindível para a gente conseguir ter esses níveis elevados. Eu já cheguei num condomínio que eles disseram assim para mim. Era um condomínio de 30 anos. Mas, doutora, eu nunca precisei fazer uma inspeção predial. Eu tenho aqui uma planilhazinha no Excel que eu faço as manutenções, está tudo direitinho. Por que agora eu ia precisar fazer essa inspeção? Porque lá em Maceió existe uma norma municipal que fala da importância de se fazer a inspeção, né? Então, alguns síndicos ainda estão resistindo, porque já faz 30 anos que ele tem esse prédio, e por que vai fazer agora? Você já se passou por alguma situação como essa? Sim, direto. E um dos itens, né, que a inspeção predial traz é a análise documental. E a gente pega um questionário, a própria norma, a 16747, ela tem ali o anexo A, que ela traz os documentos que você tem que solicitar e ver que se o condomínio tem aqueles documentos. Eu falo do condomínio, mas a norma de inspeção predial, diferente da norma de desempenho, ela se aplica para qualquer tipo de edificação. É bom focar a gente focar nisso aí, né, Jonathan? Sim. Que a norma de inspeção predial é para qualquer tipo de edificação, seja ela residencial, comercial, indústrias, escolas, hospitais, shoppings. O que mais, Jonathan? Acho que você falou toda edificação. Tudo. Né? Toda edificação, até se você tem uma casa, é uma residência familiar, enfim, precisa fazer a inspeção da sua casa. Não é isso, Jonathan? Exatamente. Dá até um corte isso. Falou tudo. E hoje a gente vê muito essa falta de manutenção, tá? É isso que eu queria abordar aqui um pouco agora, a falta da manutenção, né? Existe as manutenções preventivas, que é muito importante, a gente conscientizar a todos os usuários de um imóvel que precisa se fazer a manutenção. E é incrível, Jonathan, como as pessoas não têm essa consciência que se precisa fazer a manutenção corretiva. Exato. Às vezes, eu já me deparei, a falha no rejunte. A gente sabe que rejunte não tem função de estanque, mas que precisa ser mantido ali. Exato. Na união dos revestimentos, né? É. E, às vezes, a gente vê aquilo tudo desgastado, enfim. E as pessoas não entendem que eles precisam fazer essa simples manutenção. É. O que é que você teria para dizer sobre a manutenção preventiva para todos agora que estão nos escutando? A gente falou muito sobre a água e justamente o rejunte ele não é estanque, né? Ele é um material cimentício, então pelos poros ali permeia, enfim. Mas ele contribui, ele protege. E a água ela vai procurar um caminho mais fácil. Isso. Então se você tem uma fresta, se você tem uma brecha ali, é por onde ela vai buscar esse caminho. E desculpa, eu acabei falando disso e perdi a pergunta. Não, o que você tem que para falar para quem está sobre nos a manutenção escutando, preventiva. da importância de se fazer a manutenção preventiva. Eu acho que bem claro, né? Acho que sempre falam, melhor prevenir do que remediar. Então, não que a manutenção preventiva também não seja uma medicação, mas uma medicação mais leve. Então, a gente gosta muito de explicar para os condomínios aquele gráfico, né, de Sitter, né? Que sobre a elevação dos custos, né, multiplica por 5, enfim. Então, algo que, mesmo que o Lead Sitter, ele está desde a fase de projeto, mas se a gente traz ele ali para a parte já do uso, né, que a inspeção predial ela se aplicaria quando já está na etapa de uso. Então, se a gente pega essa questão, se você faz a manutenção preventiva hoje, você pode estar economizando 5 vezes uma manutenção lá na frente que vai se tornar corretiva. Né? Então, acho que o custo também, para o condomínio, isso também impacta demais. Então, às vezes, quando igual você falou, tem 30 anos, por que eu vou fazer? Porque o dia que você precisar fazer, você vai gastar muito mais porque você não fez agora. É verdade. Então, acho que esse é o caminho. Eu queria trazer um ponto importante, né, para a gente fazer essa conscientização. Por que um condomínio precisa contratar um engenheiro especializado para fazer a inspeção predial do seu imóvel? Olha só, ele precisa, a própria norma fala que ele precisa disso para poder auxiliar na gestão condominial, né? Na gestão da manutenção, porque a inspeção predial, que é o grande check-up, que a gente vai e analisa desde lá da cobertura, vai até o subsolo, olha todos os cantinhos, a gente vai poder trazer uma relação para ele desses problemas,
quais são as prioridades desses problemas e com isso ele vai conseguir ter ali um plano de manutenção. Então, basicamente, é muito importante ele ter isso para ele poder saber o que ele vai fazer e em qual forma que ele vai fazer na questão de prioridade. Então, tenho X problemas, quais que eu faço primeiro, qual que eu faço depois, o que eu consigo levar um pouquinho mais de tempo, o que tem que ser de imediato. Então, a inspeção predial ela é muito urgente, ela é muito importante para isso. E a inspeção predial ela também não impacta de você ter que dela indicar uma inspeção especializada. Isso. Então, você pode chegar na estrutura, você vê um nível de deterioração, você fala, olha, aqui precisa de uma inspeção especializada. Você pode olhar na fachada e falar, olha, nesse caso eu preciso de uma inspeção especializada. A própria norma ela aborda que a gente precisa colocar uma recomendação, né? Então, a recomendação pode ser faça uma repintura ou pode ser faça uma inspeção especializada. É verdade. Então, acho que verdade, Jonathan. Esse caminho, né? E é importante a conscientização. É importante a gente, como profissional, a gente que gosta do digital, a gente está fomentando esse assunto e conscientizando as pessoas da importância de se fazer a inspeção predial. Eu vou te dizer que eu, como profissional ainda de uma construtora, eu estou conscientizando na hora da entrega do apartamento, Jonathan, a importância do manual do proprietário, né? A gente elabora o manual de uso e operação. Até esse manual está sendo elaborado pela nossa empresa, porque como eu estou mais por dentro de tudo que a gente vem encontrando, então esse manual está sendo elaborado, você imagina, de forma bem minuciosa. Mas não é só a gente elaborar um manual e entregar para o cliente, né? Seja em meio eletrônico, seja em meio físico. É conscientizar. É ir falando para o usuário daquele imóvel da importância deles fazerem a manutenção. Porque é muito fácil a gente entrega um apartamento e depois os moradores simplesmente assim cruzam os braços a título de manutenção. Sim. E tudo é culpa da construtora. Então, a gente faz um trabalho de conscientização. Até vai ter um quadro no Instagram da construtora, a gente conscientizando todos aqueles usuários, todos aqueles moradores, da importância de se fazer as manutenções em todos os sistemas para não perder a garantia. Então, assim, a gente fazendo esse processo de conscientização, a gente falando, para esses empreendimentos novos e para esses empreendimentos que já estão, como é que se diz, já estão aí em uso, é muito importante porque a gente vai fazendo a conscientização deles para fazer a manutenção, né? Porque a gente sabe que a manutenção é fundamental para não perder o desempenho da edificação, para não perder o valor também daquela edificação, né? Isso a gente sabe que a ausência da manutenção, uma das coisas é perder o valor do imóvel, né? Depreciação, né? A depreciação do imóvel. Exato. Eu vejo isso como um ponto muito importante e eu gosto de associar isso com o carro. A gente fala muito sobre a manutenção, enfim, o pessoal vai assistir aqui o podcast, vai ver toda essa importância, mas depois o pessoal vai viver a vida. E aí tem outras coisas, outras tarefas, a família, o trabalho. E você não fica na sua cabeça pensando, nossa, eu preciso trocar o óleo do meu carro com 10 mil. Então, todo dia você olha ali, não consegue isso. Então, o que eu vejo que o pessoal das montadoras, né, das concessionárias fizeram? Um adesivo. Coloca um adesivo no vidro. Você, quando entra no seu carro, você olha o adesivo, você tá lá. A data da última revisão é a data da próxima. Então, eu tenho visto que isso é algo importante para conscientizar. Hoje, esse meio tecnológico tem aplicativos, né? Que faz aquele lembrete, né? Olha, precisa lavar a fachada, precisa revisar o rejunte. Então, eu acho que isso, né? De ter formas ilustrativas e formas, assim, intuitivas e também de forma simples, que a pessoa ela esteja dentro do edifício e ela entenda que nesse ponto, olha, aqui você, precisa... A última vez que lavou a caixa d'água foi há 4 meses. Então, programe-se que daqui 2 meses precisa lavar a caixa d'água. Então, você também ter essa conscientização dessa forma, acho que ajuda muito no uso, na operação do condomínio. Você falou agora da tecnologia, né? Sim. E quando você estava falando aí, eu estava pensando nisso, né? Como a tecnologia ela tem nos assessorado. O que é que você vê? Eu sei que você está há 5 anos nessa área da patologia. Sim. O que é que você vê de avanço na tecnologia nesse tempo aí, nessa área da inspeção predial, Jonathan? Tá. Eu tenho visto
primeiro, a questão que nós víamos utilizando muito o Excel, né? Igual você citou o síndico que tinha, mas hoje alguns softwares, né? Alguns programas que auxiliam nessa gestão da manutenção e também auxiliam nesse checklist de inspeção. Tenho visto que cada vez mais tem uma galera que tem investido nesse desenvolvimento de aplicativo tanto para a própria inspeção. Então, um aplicativo que você já faz ali o registro fotográfico da anomalia e ele já automaticamente você já coloca ali a descrição, ele já gera ali o relatório, enfim, já consegue mandar direto para o síndico, para o gestor do condomínio e tem ajudado cada vez mais, né? E fora o desenvolvimento dos equipamentos, né? As câmeras termográficas que amplia aí a nossa visão, o campo de visão que a gente não enxerga ao olho nu, os drones que também amplia, tem auxiliado muito, então são diversas coisas que têm agregado e muito e a tendência é agregar cada vez mais. Eita, Jonathan, muito bom esse nosso podcast, viu? Bom demais. É um papo que não tem fim, né? Isso, a gente passava aqui horas e horas conversando. O bichinho que mordeu e não tem como. Eu digo que eu fui mordida nesse bichinho da patologia, porque eu fiz engenharia e trabalho na assistência técnica, né? Uma das áreas que eu atuo na construtora, atuo na qualidade também, mas aí a gente inquieta, a gente sempre quer mais, a gente quer sempre evoluir. Sempre. E aí eu comecei a participar de alguns movimentos na internet, e foi quando eu encontrei Felipe. Legal. Na ADEPAT, e hoje eu sou a membro 323. Olha só. E aí pronto, é só querendo vivenciar esse mundo. Quinta-feira tá às 5h30 na leitura do artigo. Leitura do artigo. À noite tá na aula do VAI, tá na mentoria. E assim, tô na pós. Na pós, olha só. E sempre buscando. A gente fica imerso mesmo, né? Fica. Algo incrível. Não, tem hora que só dá vontade de fazer isso, assim. Chega o marido, reclama, viu? Olha só. Chega o marido, reclama. Você quer deixar mais alguma mensagem para quem está nos escutando, seja eles síndicos, seja eles moradores? O que é que você quer deixar aí que a gente não falou aqui agora? Tá. O que é que você quer deixar? A minha mensagem, ela vai direcionada aos jovens. E quando a gente fala aos jovens, não são jovens de idade, mas são os jovens que estão ingressando na engenharia diagnóstica, na patologia das construções. Então você que mesmo que saiu da graduação agora, enfim, ou veio de um outro caminho, trabalhava na construtora e agora quer ir para o caminho da patologia das construções, que você invista nisso, né? Estude, participe dos encontros, enfim, presenciais, online, faça cursos, especializações, esteja imerso nessa área, adquirindo aí, consumindo, né, conteúdos dos livros, enfim. E deixa aqui um convite para o nosso curso do VAI, que é Vistoriador e Assistente de Inspeção. É um curso que, juntamente com o Marcos Grossi e o Felipe Lima, a gente traz diretrizes, né, para auxiliar os jovens patologistas, até mesmo quem já tem escritório há um bom tempo, para poder fazer ali aquela revisão, para poder ver o que consegue trazer para melhorar, para ajustar. A gente aborda muito sobre isso e traz aí um conteúdo bem bacana para que vocês consigam atuar nessa área, consigam desenvolver trabalhos incríveis, tanto ali para o cliente final, já para o síndico ou para um morador, ou até mesmo para outros profissionais, né, servindo ali, aprendendo e desenvolvendo cada vez mais. Eita, muito bom. E o que é que você achou aqui do papo de engenharia, Jonathan? Eu achei sensacional. Fiquei feliz demais pelo convite e, como eu te falei, para mim é um presente, porque meu aniversário é na segunda-feira, então eu senti como um presente de aniversário. Fiquei muito feliz, agradeço o convite e pode contar comigo para precisar. Foi muito bom, Jonathan. Foi muito bom estar aqui com você, a gente batendo um papo aqui sobre a inspeção predial, né? Sobre como é importante as edificações se preocuparem, os responsáveis pelas edificações se preocuparem com ela. Sim. E realizar as inspeções, né? E saber que existem profissionais. E essa área da patologias da edificação é destinado para não só engenheiros, para também arquitetos. Eles são profissionais que estão habilitados, né? Só é se preparar, só é estudar, só é se capacitar e atuar nesse ramo que é maravilhoso e que está crescendo, né, no mercado. Isso. E eu queria falar algo que a gente conversa muito no escritório, que a manutenção começa na inspeção. Então, para você saber o que manutenir, de que forma você faz essa manutenção,
tudo começa numa boa inspeção. Inspeção predial. Então, tudo começa através de uma inspeção. A gente é classificado como o clínico geral, não é isso? Das construções. Então, a gente vai lá, identifica tudo e apronta o laudo, né, de inspeção predial para o síndico ter o norte do que fazer. É Exatamente. E pode contar também com uma equipe multidisciplinar, né? Pode trazer um engenheiro eletricista, pode trazer um engenheiro mecânico e outras disciplinas para poder aí compor o nosso trabalho. Olha, a gente vai começar outro podcast aqui agora. Isso que já era o encerramento. Então, muito obrigada, agradecendo a todos vocês que estão nos assistindo até agora. E eu te digo, se ainda não nos segue, começa a nos seguir a partir de agora. E diz aí que, Jonathan, como é? Comenta, curta e compartilha. Isso aí, comenta, curte e compartilha. Tamo junto. Vamos que vamos.